Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais um podcast Psicanálise Sem Rótulo. Aqui nós vamos tratar de alguns assuntos muito especiais e você tem que ficar com a gente até o final, porque esse assunto está muito interessante. Vamos falar sobre alguns tabus que envolvem a psicanálise, alguns estigmas. Então, nós vamos ter muitos assuntos aqui. E para esse bate-papo, nós estamos com dois convidados mais do que especiais. São amigos, são professores aqui do Instituto também. Tem um trabalho assim, muito especial dentro da saúde mental. Nós estamos falando de dois psicólogos que também atuam na área da psicanálise. Marcos André e Ana Osório. Eu gostaria que cada um deles se apresentasse um pouquinho agora para a gente conhecer um pouco mais da pessoa deles, do trabalho que eles fazem. E já vamos começar a colocar assuntos aqui que eu tenho certeza que você vai gostar. Vamos lá. Sejam muito bem-vindos, Marcos André, Ana Osório. Sejam assim, sintam-se em casa, fiquem conosco. Vocês já são de casa. Eu gostaria que vocês se apresentassem um pouquinho pra gente. Eu vou começar então, gente, pelas meninas. Ah, é? Então vamos lá, Ana, fala um pouquinho do seu trabalho pra gente. Então, eu sou a Ana Osório. Primeiro, um prazer estar aqui com vocês, né? A gente já tem trabalhado juntos aí no Instituto, mas no podcast aqui é a primeira vez. Isso. Então, estou estreando aqui com vocês. Então, um prazer estar aqui. Eu sou a Ana Osório há 20 bolinhas anos. Eu atuo na psicologia, com a psicologia e psicanálise, né? Trabalhando aí com consultório, várias formações, pós-graduações, enfim. Vive psicanálise, psicologia, há 20 atendimento. E poucos anos, isso aí, de formação e de trabalho, enfim. Hoje atuo basicamente nisso, né? Ensinando, supervisão, atendimentos psicanalíticos. Então, esse é o trabalho. Tá assim na praia psicanalítica, na praia da psicologia mesmo. Muitos anos. Isso faz muita diferença. Quando a gente conta com profissionais, né, que têm assim, anos de experiência, eu acho que isso traz para a gente um lugar diferente quando a gente conta com essa experiência clínica, né? E Marcos André, fala um pouquinho de você também. Boa noite, Patrícia. Boa noite a todos. Sou Marcos André, como ela já apresentou. Sou psicólogo também, sou psicanalista há 25 anos aproximadamente. Ninguém novinho aqui, gente. Hoje, a minha área de atuação é a psicologia hospitalar, onde a gente atua diretamente com a abordagem da psicanálise. Hoje eu tenho um consultório na cidade de Itaboraí, onde eu também me considero profissional de psicanálise na atuação profissional de consultório. E trabalho num programa do governo federal chamado EMULTI, que é um programa de atuação nas unidades de saúde básicas, levando a promoção, a prevenção à saúde. E é prazer fazer parte da equipe Instituto Alves de Oliveira, é prazer estar aqui hoje com vocês, é prazer fazer parte desse momento. É muito bacana, gente. Eu realmente me sinto muito feliz em ter profissionais como vocês, que têm muito a contribuir, a gente reconhece muito, né, o trabalho, a contribuição que vocês fazem enquanto pessoas, enquanto profissionais. E esse momento que a gente fala muito sobre saúde mental, e alguns tabus aí, a gente vai realmente falar sobre isso. Uma das coisas que nós separamos aqui foi sobre o enfrentamento de um adoecimento psíquico, por exemplo, sozinho. É muito comum vermos pessoas falando que psicanálise ela não é para todo mundo e que você tem que enfrentar sozinho, né, as suas dores, os seus adoecimentos. Aí a gente entra na questão, por exemplo, a depressão, uma crise de ansiedade. É muito comum vermos pessoas dizendo que você não precisa de uma terapia, não precisa de uma análise, que você tem que ser forte, a questão da autossuficiência, e você tem que dar conta sozinho. Inclusive, eu acho que na sociedade a gente tem se falado muito nisso, né? De um lado, a gente fala da infantilização, mas do outro lado, você tem que dar conta sozinho. Eu gostaria de que vocês pudessem falar um pouco o que vocês pensam sobre esse tabu, dar conta de um sofrimento sozinho. O que vocês pensam sobre isso? Quando alguém chega para vocês e fala, não, a terapia é bobagem, eu tenho que dar conta disso sozinho. O que vocês pensam sobre isso? Vamos lá. Quer começar? Sim, o fato é que estamos vivendo tempos difíceis. É uma sociedade muito líquida, muito rasa, né? As relações hoje cada vez mais complexas, né? Falar de relacionamentos, de relação social,
Está tudo muito complexo, estamos vivendo tempos difíceis. Mas eu entendo que a busca pela saúde emocional, pela saúde mental, também tem crescido. Ou seja, então está havendo uma conscientização de que é necessário pedir ajuda, de que sozinho, por vezes, eu não consigo dar conta. Mas a vida vai fazendo as exigências próprias e a gente começa a entender, então, do quanto a psicanálise tem crescido por conta disso. E a gente percebe o quanto as pessoas, ao buscarem ajuda, descobrem que é importante hoje cuidar da mente. Entendem que, independente das circunstâncias do passado que traz, das sequelas, das mazelas que trazem, existe possibilidades de se encontrar o seu eu, de conseguir resgatar talvez aquilo que se perdeu com o decorrer da sua história de vida. Eu estou pensando aqui na sua pergunta, o que faz os sujeitos terem esse tipo de perspectiva, né? Eu dou conta sozinho, Sim. né? O Marcos falou dessa questão da contemporaneidade, até uma área que eu venho pesquisando há alguns anos aí. O que acontece? Eu olho muito por esse lado. Tem o lado do contemporâneo, esse eu sozinho, esse eu que precisa ser forte, essa construção aí social, cultural que a gente tem, mas talvez também passa por um lugar de assumir esse sofrimento de uma maneira direta, porque um tratamento psicanalítico, você precisa enfrentar esse sofrer ali. Já é de alguma difícil forma. você olhar para esse sofrimento. E muitas vezes o sujeito ele quer se esquivar desse sofrer. Aí talvez essa construção do eu faço isso sozinho é não quero me dar conta de vivenciar, de ver, de ouvir esse sofrimento. Poderia ser um mecanismo de defesa, por exemplo? Pode ser. Pode. Um recalque. Um recalque, né? Tô ali, Isso eu não aí. quero olhar para esse sofrimento, então é mais fácil dizer que eu dou conta sozinho. Que eu dou conta sozinho. Não admitir o sofrimento. Sim. Porque num processo, ele vai precisar olhar para aquilo. Olhar para aquilo é necessário. Então, assim, um convite que a gente faz, aproveitando esse espaço aqui, né? Permita-se olhar para o sofrimento. Não apenas dizer, eu dou conta. Eu dou conta no sentido de eu sustento essa coisa. O sofrimento psíquico, ele não tem como ser sustentado fora do laço social. Isso assim, chegando na psicanálise, né? O sofrimento psíquico, quando ele é vivido fora desse laço, fora da possibilidade de construir algo com o outro, e aí a gente está falando de construir alguma coisa com o seu psicanalista, com o seu psicólogo, enfim, em terapia, ele leva o sujeito a consequências graves, tipo isolamento, se é um processo depressivo, o agravamento da coisa, até mesmo a autodestruição, caminhos de autodestruição. Então, o que a gente vê hoje na sociedade, juntando uma coisa com a outra, é uma sociedade que, sim, vai superestimar essa coisa do eu sozinho, do eu dou conta, mas, ao mesmo tempo, a gente tem contrapartida dos sintomas aumentando, né? A sintomatologia do tempo aí gritando. Sim. Cada vez mais adoecimentos. Transtornos de ansiedade, depressivos. Então, qual é o caminho? Qual é o caminho para lidar com esse negócio? E aí, quando você fala de caminho, aí eu já vou lançar eu já tô jogando pergunta. aqui, A gente já vai lançando a pergunta. É muito comum a gente ouvir... Eu tenho certeza que vocês já ouviram isso, porque eu também já ouvi várias vezes. Né, que a psicanálise ou uma terapia... ela é para louco, uma terapia é para casos de crises muito graves, né? Então, o que a gente pode dizer é o seguinte: a terapia, para quem é a terapia? Para quem vocês diriam? Terapia é para quem? Para qual sujeito? Eu acredito que esse preconceito aí já minimizou bastante, né? A gente tem visto aí que artistas defendendo a terapia, existe todo um incentivo a buscar ajuda, então... Mas ainda falamos, não sou louco, não estou doido, né? Por que eu procuraria um tratamento psicanalítico ou psicológico? Você acha que isso, virando entrevistador, mas você acha que isso está presente muito a nível geracional? Assim, o que eu quero dizer? Ainda temos gerações que têm a geração mais nova. Eu ia tocar nesse ponto também. Geração os antigos, as pessoas milênios. Hoje eu encerrei a aula falando disso, né? Essa é a geração está tendo a preocupação em cuidar da saúde mental e emocional. A nossa geração lá de trás não teve essa consciência, não houve uma conscientização para isso. Mas hoje, a geração de hoje já tem
Você vê o número de adolescentes no set analítico, o número de crianças já sendo, na verdade, tratadas, casais, grupos de mulheres, os nichos cresceram muito. Então você entende que está havendo, então, uma consciência de que cuidar da mente, cuidar da vida. Está entrando aí o Setembro Amarelo, a gente sabe do quanto é importante esse mês para isso. O Janeiro Branco, para conscientizar as pessoas da importância de cuidar da mente. Porque, de verdade, eu percebo que essa fala está mais relacionada a pessoas, assim, vamos colocar de 50, 40, 50 a mais, né, de idade. Então, eu percebo essa mudança na geração. Sim. Mas aí eu vou tocar em algo que eu não tinha programado aqui, né, a gente está no papo, sobre essa questão da... Não sei se vocês viram, eu vi isso há pouco tempo, acho que tem uma semana ou 2 no máximo, que eu vi um modismo, não sei se eu posso chamar de modismo, mas algo que está aparecendo nas redes sociais, que é o uso de chupeta para adultos. Vocês chegaram a ver isso? Eu vi, não cheguei a me aprofundar, mas eu vi lá essa modinha. Sim, né? Eu não sei se é moda, né? Mas, assim, o que se for moda, a gente sabe que é passageiro. Mas a gente pode também ter um olhar que essa geração, já que a gente falou de geração, né? Essa geração mais nova está tendo uma dificuldade talvez maior em lidar com a frustração e talvez alguns comportamentos está acontecendo uma regressão no comportamento ou um mecanismo aí de regredir mesmo. Por exemplo, eu li que esse uso dessa chupeta para adultos seria para relaxar, diminuir a tensão e trazer relaxamento. Isso poderia ser visto como uma infantilização, uma regressão do sujeito, uma questão psíquica? Regressão, não consideraria regressão. Vamos lá. Dentro das pesquisas relacionadas à contemporaneidade, o que a gente tem observado? Porque você fez uma questão aí, né? Eu pensei agora que apareceu... Será que essa geração ela está mais infantilizada, algo do tipo? Acho que se a gente, dentro do ambiente psicanalítico, do pensamento psicanalítico, a gente pode pensar, sim, numa geração mais narcisicizada, vamos dizer assim, ok? Sim. Boa. Vou tentar melhorar esse termo. Onde vamos dizer, essa realidade ela está muito mais da ordem narcísica, onde esse sujeito, por transitar a partir desse lugar, ele se torna um sujeito egoicamente mais fragilizado, vamos dizer. E talvez, eu estou botando numa forma de hipótese, que a gente teria que analisar, estudar sobre o assunto, para tirar conclusões. Numa hipótese de que esses tipos de movimento apontam para esse ego fragilizado. Sim. Seja diante das dificuldades da vida e, consequentemente, a frustração ela se torna algo muito mais potente, seja em movimentos como esse, que, assim, eu vou te dizer, eu não sei se isso perdura, não. Às vezes é uma modinha mesmo. Coisa de internet, gente. Sim, pode ser. Lembrem-se que a internet se eu faço uma coisa que chama atenção, eu viralizo. E vem aquela questão do pertencimento, né? Da necessidade de pertencer a um grupo, às vezes, a gente tem que tomar certos cuidados para tirar conclusões precipitadas dessas coisas que aparecem na internet. Mas uma coisa é certa, assim, é quase que unânime dos estudiosos em psicanálise que sim, essa geração, esse tempo, a contemporaneidade, ela é muito marcada por um viés narcísico, vamos dizer, onde esse sujeito ele está muito fragilizado egoicamente. E aí, consequentemente, essa coisa da frustração, ele tem uma tendência a não transitar pela frustração de uma forma satisfatória. Mais resistente também, né? Ela é mais precária. É mais precário viver a frustração hoje. Esse sujeito ele se autodestrói ou ele vivencia aí processos de desconstrução com um pouco mais, vamos dizer assim, de facilidade daquilo que a gente vê nas gerações anteriores. Mas podemos concluir? Ainda não. Ainda não. Estamos nessa contemporaneidade, então não dá para concluir ainda. Porque são assuntos assim, apareceu agora esse assunto, aí a gente começa a pensar, fala assim, é um modismo, né? Ou está acontecendo alguma questão mesmo social que está apontando para isso. Então, de repente, pode ser algo que a gente vem até discutir mais adiante sobre esse assunto. Sinaliza, né? Nos faz pensar, é uma geração patológica.
nos faz pensar quando um boneco toma um lugar e um destaque de Ali ser essa humano. coisa é mais... Quando a gente vê aí um cara adulto chupando uma chupeta, você questiona, é só a fase oral? Há algo mais? É um modismo? A viralização é que convida a isso? Eu preciso estar nesse contexto que está viralizado? O que pode ser? Só Pra mesmo ser reconhecido. uma análise mais aprofundada? É um reconhecimento? É um pertencimento? O que é, na verdade? E um tempo maior, né? Para a gente poder, de fato, fazer essa observação de uma forma mais assertiva. Mas foi um assunto que eu quis colocar aqui porque está na mídia, para a gente poder, pelo menos, direcionar e ter uma ideia do que se trata, né? Tem também, gente, a cultura que eu separei aqui, que é aquela questão da cultura do silêncio, né? Que algumas pessoas colocam como cultura do silêncio. Que sofrimento psíquico é frescura, isso é muito tratado agora nesse Setembro Amarelo, a gente fala muito disso. Dos sinais que a gente pode observar de um sujeito que está em sofrimento psíquico. Setembro Amarelo a gente fala muito sobre a questão da depressão, do suicídio, isso é uma conscientização, é extremamente importante essas campanhas, né? E algo que se fala muito é que a questão da depressão é frescura ou é invalidado o sofrimento de alguém. Nesse sentido de invalidar mesmo o sofrimento ou que a pessoa está se fazendo de vítima numa situação de sofrimento. Então, dentro desse contexto, como a gente pode falar de sinais onde existe um sofrimento real e que esses sinais podem não ser facilmente percebidos pelo entorno. Exemplo, uma pessoa que chega ao ato, a um suicídio, geralmente tem alguns sinais para que isso aconteça. Vocês diriam que esses sinais, de fato, são perceptíveis ou não? É algo velado? O que pode estar ali de sinal aparecendo para as famílias, para o entorno? É um mês que a gente mais trabalha falando dessa questão aí, do quanto é importante estar atento aos sinais que o indivíduo dá. A gente compreende que o fato, né, o ato consumado é do aqui e agora. Sim. É um copo, eu sempre dou esse exemplo, né? Como se fosse enchendo, chega uma hora que transborda. Vai transbordar. E esse transbordar aí é o limite que cada um tem. Na verdade, ele não quer morrer. Ele quer acabar com a dor que o mata todos os dias, que o consome todos os dias. Mas ele vai dar sinais nessas falas, em alguns comportamentos, alguns escritos. Ele vai dar sinais. Só que nós vivemos hoje um tempo tão imediatista, contra o tempo, a gente não percebe, não observa, a gente não está atento. Lida com pessoas. E hoje estou lidando com alguns pacientes que tentaram, né, o suicídio, uns só por ideação. Outros já tentaram realmente consumar. O último, por exemplo, quando ele saiu do tubo, a primeira frase que ele falou foi: ainda não foi dessa vez que eu consegui. Ou seja, uma pulsão de morte aí que tem que ser observada. E aí vem todo um movimento familiar em torno dele. Eu pergunto, mas não observou nada de diferente? Aí começa a se buscar, então, os tais sinais que você fala aí, que realmente um entristecimento, uma fala muito carregada de não quero mais viver. De desesperança, né? Isso aí, uma prostração. Ou seja, os sinais vão ser dados. Mas vale ressaltar aqui a importância de quem está no entorno, no contexto, perceber. Validar essa estar atento questão, a isso aí. né? Porque, na verdade, ele só vai potencializar isso quando o copo transbordar. Ele vai pedir socorro de alguma forma. Existe um processo até isso acontecer, né? Sim, essa sim, fatalidade sim. acontecer. Então, assim, os sinais são reais. Sim. Existem sinais. Então, vamos lá. Vamos prestar atenção na possibilidade da saída da vida. Sair da vida. A psicanálise lacaniana trabalha com duas terminologias. A passagem ao ato, né? E o acting out, que a gente chama. Que é o acting out? O sujeito sai de cena, o termo. E ele passa ao ato. Que ato? O ato que ele idealizou, pensou, enfim, ele vai lá e consuma esse ato. Então, eu acho que é interessante a gente pensar nessa coisa dos sinais, ou seja, a gente está falando do pré. Sim. Isso. Não houve ainda Isso. o ato, seja ele qual uma tentativa, ato, algo uma tentativa. Ele está saindo da vida de alguma forma. De alguma forma, ele vai desistindo de viver.
de transitar na vida, de se mover, de desejar. Talvez esse é um sinal que você está falando de poucos percebem, mas ele está ali. Esse sujeito vai desistindo da vida. Ele está na relação do casamento, mas ele já começa a não investir tanto, um tanto faz para as coisas, sabe? Trabalho. Já não faz diferença ter Porque, ou assim, não ter a gente aquilo às vezes dali, né? acha Investimento. que tem uma depressão instaurada para depois vir no suicídio. Não é assim, não. Isso é interessante a gente falar. Tá bom? Porque também é um estigma, né? Que a pessoa Isso. fala, todo Depressivo. suicida é depressivo. Não E necessariamente. Não é assim. Não. A gente não pode fazer essa associação direta. Isso aí tem estudos que vão trazer isso pra gente. Mas essa ideia de que esse sujeito está saindo da vida, eu estou me retirando da vida, isso é inconsciente. Então ele já vai fazendo isso antes. Sim. Até que a ideia de literalmente passar ao ato ou sair de cena se torna algo consumado para essa pessoa. Seja por uma realização não alcançada da vida. E aí eu acho que essas questões sobre a questão do suicídio talvez os sinais olhe para as pessoas ao redor ou você olhe para si, veja o quanto você está saindo da vida. O quanto você está desistindo de viver em vida. O quanto você está perdendo esse desejo, né, da vida, de prazer. De investir na vida, de viver a vida ainda que dê certo, dê errado. Quando o sujeito ainda está fazendo essas tentativas, não sei se você concorda, sim, né? Pensa dessa forma, ele está dizendo, eu estou vivo. Porque está vivo, gente. É isso. Viver é desejar. É o motor da vida. Então eu estou desejando alguma coisa. Esse é um sinal de que esse cara está na vida, desse sujeito está na vida. Agora, ele começa a sair da vida quando esse desejo não se apresenta, esse sujeito não se apresenta na vida, ele não se posiciona, e aí até pode patologizar e aí ter uma depressão, ou não. Porque eu posso ter... Sabe aquelas histórias de... Que isso, gente? O sujeito vai trabalhando. Ninguém imaginava. Ninguém imaginava né? isso. De repente, pum! Sim. Pegou o carro, pulou da ponte. Sim. Sei lá. Não vou nem ficar falando aqui, até Sempre porque tem essa não... questão do de repente, mas não é de repente, né? Não é. De repente. Tá? Então, o corpo vai transbordar em algum momento. E o interessante é que a psicanálise vai trazer resposta para isso. Ela vai né? questionar essa coisa. Isso aí. Ela vai levar a questionar e muitas das vezes para o familiar. Mas qual é a questão? Uma questão financeira? É uma decepção amorosa? Sempre vai ter um porquê. Né? Ninguém suicida se ninguém tem uma leitura, ideação. Né? Isso aí, ninguém... Marcos. E é muito legal parar nesse mês até a prova de Oliveira pensar sobre isso aí, porque é uma questão que é necessário falar. Nos contextos religiosos aí estão dentro das igrejas as pessoas se matando. Sim. Pastores se matando, líderes se matando, lideranças religiosas. Que aparentemente a vida parece que está toda certinha, Isso né? aí, Eu vou à igreja, tenho família, pai, mãe, filho, tudo isso bonitinho. E quando a gente fala até sobre essa questão, né? O Marcos falou assim, da intervenção dentro da psicanálise, que a psicanálise vai trazer respostas. Nós temos também alguns estigmas relacionados à psicanálise, de que a psicanálise é só para... Você como um profissional da psicanálise, você só vai estar lá para ouvir e mais nada. Esses dias, até no estudo de grupo que nós estávamos fazendo no Instituto, surgiu essa questão. Né? Um aluno trouxe essa questão para a gente. Olha, eu ouço falar que a psicanálise é só você falar e não tem uma intervenção. Que intervenção seria essa? Aí a gente trabalhou algumas intervenções aí que podem ser aplicadas. Então, aproveitando isso, esse estigma, a psicanálise é só ouvir. O que vocês diriam sobre isso? Obviamente, nós sabemos que não é só isso. Então, fala um pouquinho para a gente de como a psicanálise pode interferir no sofrimento psíquico do sujeito. Como que a gente pode estar ali dentro de um setting psicanalítico, como que a psicanálise se coloca nesse lugar de interferir. Eu queria que vocês pudessem comentar um pouquinho sobre isso. Então, essa questão do só ouvir, eu sei que isso é muito dito, né? A psicanálise é só ouvir. Gente, isso não é só. A escuta, vamos entender que quando Freud inaugura a possibilidade da escuta do sofrimento psíquico, porque no fim das contas, o que a psicanálise inaugurou? A possibilidade do sujeito falar do seu próprio sofrimento a partir de um lugar seu. Ok? Sim. O que a gente tinha até então? Estou
só resgatando um pouquinho da história, né? Rapidamente, que isso dá pano para manga. Mas assim, o que a gente tem? A gente tinha até então o saber, e aí o saber médico, dizendo o que você tem. Exatamente. Ah, você tem isso, você tem aquilo, você tem aquilo outro. Era um outro falando o teu sofrimento, sobre o teu sofrimento. Ele dizendo o que existia ali. E o que o advento freudiano traz? A possibilidade de que o próprio sujeito fale de si, do seu sofrimento. Que o saber sobre o seu sofrimento, inclusive para a saída dele, está nesse sujeito. E que a escuta psicanalítica opera justamente abrindo essa possibilidade. E aí, vamos lá, juntando com o que a gente estava falando antes do sofrimento que culmina num ato suicida. O que a gente vai ter? Sujeitos podendo dizer numa sessão analítica que sim querem esse ato. E aí o dizer é o ato. A escuta que possibilita esse dizer produz um ato e aí esse sujeito não faz. Por quê? Porque de alguma forma ele pode produzir o ato dizendo. Na fala. Na fala. Ali. Entende? Sim. Entende? Então, assim, eu teria aqui alguns exemplos, não vou falar porque a gente vai falar de paciente, né? Mas de pessoas que semana após semana dizem, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. E aí eu dizia no final das sessões, até semana que vem. Porque eu aposto no vínculo, no lugar da escuta psicanalítica. E aí, até semana que vem. Quando chegava semana que vem, onde que aquela pessoa estava? Ela tinha feito aquilo que estava falando? Não. Ela volta para o vínculo. Esse vínculo ajuda, né? Auxilia a sustentar aquilo que idealisticamente é insustentável, que ela idealiza que é impossível de sustentar. Então eu diria que essa escuta, até para passar a bola aqui para o Marcos, se ele quiser, essa escuta não é só ouvir. A gente tem que entender que a escuta psicanalítica ela inaugura a possibilidade dos sujeitos falarem do seu sofrimento a partir de si mesmos. E que é muito importante a gente pontuar aí que essa escuta psicanalítica, ela exige uma formação, todo um processo para que a pessoa aprenda a fazer essa escuta, o profissional. Sim. Porque não é uma escuta do tipo, eu estou com um colega e eu estou ouvindo ele falar, né? Porque às vezes a pessoa também diz isso. Não, vou lá com meu amigo e vou conversar sobre isso e vou falar e tá tudo bem. Eu chamo de escuta de bar. Escuta de bar, então não é isso. Não é. É uma escuta dentro com um profissional que vai manejar. Formada. Porque no fim das contas, o que é a formação de um psicanalista? É a formação de uma escuta e de uma prática que ele oferece. O saber ouvir ali, né? Então essa escuta ela é formada. Ela é formada pela teoria, ela é formada pela sua própria análise do analista, agora puxando aí e pelos casos que ele ouve e a supervisão que opera. Então a escuta psicanalítica, a gente tem que entender que a escuta não é ouvir só. Ok? Tem muito mais ali que isso. E o saber ouvir também é um exercício. Porque nós temos 2 ouvidos, uma boca, mas falamos muito mais do que ouvimos. Então, você vem de uma cultura de falar e não ouvir o outro. Então, de repente, o curso vem para isso. Né? Exercitar essa escuta. E a intervenção ela pode acontecer, sim. Não com uma resposta, com uma afirmação, mas com uma outra pergunta. Quando eu falo isso para eles falam, mas como é que eu devolvo com uma pergunta? É perguntando, entendeu? E aí, essa pergunta fazer esse analisando, ir para casa e durante uma semana, 15 dias... Pensando sobre refletir, isso. pensar. E alguns falam, Marcos, fez uma pergunta que eu ruminei a semana inteira. Ou seja, é esse o processo. Agora, se eu afirmo, vai causar algum efeito? Não vai. Então, a gente entende que faz intervenção sim, mas no momento certo e da forma certa. Da mesma forma que a questão do tempo, né? O psicanalista leva muito... Eu ia falar isso agora, exatamente. Pois é. Porque é uma outra questão que está muito ligada à psicanálise, que as pessoas falam, demora muito. É só escutar, escutar. Demora muito. Mas a gente começa a pensar, se aqueles conflitos, aquelas questões demoraram quantos anos para estar daquela maneira naquele sujeito? Então, não é com 1, 2. A gente fala muito nisso, né? A Ana fala muito, a gente conversa sobre essa questão da quantidade de análise. Né? Quanto tempo demora uma análise? Porque às vezes a gente vê por aí umas coisas do tipo, em 6 sessões a gente resolve esse problema. Então vamos tocar, eu sei que é delicado esse assunto, mas eu queria tocar. Quando vocês escutam uma pessoa da área,
né, um psicanalista, por exemplo, falando assim, olha, essa questão a gente consegue resolver em 6 análises. O que vocês pensam quando vocês escutam isso? Eu penso que não se trata de um psicanalista. Sendo bem direto. Sim, como profissional, acreditamos que não existe um tempo determinado. Exatamente, isso aí. O tempo é esse próprio analisando que vai fazer, que vai determinar. É claro que a psicoterapia breve ela vem de encontro a provocar, né, a possibilitar que esse tempo seja... Por exemplo, o que eu faço no hospital é a psicoterapia breve. Não tem como eu fazer uma análise, aquele paciente vai embora no dia seguinte, em algumas horas. Eu preciso, então... Mas aí você opera com uma outra técnica, isso aí, né? isso aí. Analisando o sujeito. Analítica. Mas entendo que determinar um tempo é impossível. É impossível. Cada paciente, ou analisando no seu próprio tempo. Eu costumo até dizer que cada inconsciente é um mundo, né? Porque cada sujeito tem ali a sua história, a sua forma, o seu tempo, o seu processo. E a psicanálise ela vem muito para respeitar esse tempo, né? E esperar o processo. Isso não quer dizer não intervir, não é isso. Mas de entender que cada sujeito vai responder de uma forma. Patrícia, singularidade. Quero deixar só um texto do Freud, que eu acho que é um assunto legal, que é o Análise Terminável e Interminável. Freud escreve sobre isso, sobre a questão do tempo em psicanálise. E ele, nesse texto, ele vai trabalhar essas questões. Será que a análise termina? Né? Se a questão neurótica nunca termina? Sim. A análise termina? Os conflitos da vida estão aí, vão se dar até o último dia da vida. Termina com o último dia da vida, exatamente. Então, enquanto tiver vida, tem análise. Essas eram questões freudianas também. Essas eram questões lá de 1900 e bolinha. 1916, por aí. Então, Freud escreve esse texto para falar um pouco sobre essa questão temporal, né? Então, da gente entender que a psicanálise é um dispositivo que sim trabalha com o tempo, mas não com o tempo cronológico. Ela trabalha com o tempo lógico, que é o tempo do inconsciente. Então, é um tempo onde algo se opera dentro da dinâmica inconsciente de cada sujeito, que é o que a gente que a psicanálise vai chamar de singularidade. Então, eu não posso dizer, vou resolver o seu problema em 6 sessões. Eu não trabalho com o tempo cronológico, a gente trabalha com o tempo lógico, a lógica daquele sujeito, daquilo que se conjuga na sua realidade. Tá? Então, cada sujeito vai ter seu tempo, eu diria. Tem um tempo pré-determinado? Não. Não tem. Isso a gente tem que bater nessa tecla, porque tem pessoas que pensam nisso, né? Respeitar esse tempo do próprio analisando. Agora, você até falou sobre a questão do seu trabalho, você trabalha com a terapia breve e também ambos trabalham com a psicanálise. E um outro assunto que é delicado, a gente acaba trazendo isso para o curso também, eu acho ótimo perguntar isso para vocês, que são psicólogos e psicanalistas. É verdade. E aí a minha pergunta até é meio, né? É verdade que existe uma rixa entre psicólogos e psicanalistas? Estou colocando assim para vocês, porque a gente já conversou sobre esse assunto, mas é algo que aparece muito. É verdade que psicólogos e psicanalistas assim, não se dão muito bem, ou um fala do outro? Como é que é isso? Já houve uma rivalidade maior. A gente entende que havia um preconceito do psicólogo faz 5 anos de formação, enquanto o psicanalista em 2 anos, 1 ano, 6 meses estamos vendo aí, que é assustador. Por favor. Considerar-se já um profissional preparado ou pronto para atuar. Mas com o crescimento da psicanálise, eu percebo que tem minimizado bastante esse preconceito hoje do psicólogo para como psicanalista. Que bom. Alguns fazem a formação em psicologia e veem muitas abordagens e buscam ainda uma especialização em psicanálise. Ou seja, o que nos leva a pensar é que estamos mudando essa visão. Porém, nos preocupa justamente esses cursos aí que devem estar na sua temática também aí, dessa clandestinidade. É a próxima temática. Para não usar um termo mais pesado. Para a gente fechar com chave de ouro. Como a prostituição da psicanálise. Mas eu fico pensando assim, o que me preocupa... Eu uso um nome mais calmo. Apropriação indébita. Pois é boa então, também. É boa. Mas o que nos preocupa é isso. Acho que cursos considerados como esse, né, que você vê que tem qualidade, tem profissionais renomados, tem conteúdo. Isso a gente pode chamar de curso de psicanálise. E é isso que eu creio que o CRP, o próprio Conselho Federal, reconheça.
mas também existem cursos e cursos, é isso que nos preocupa. Eles são chamados de doutores, querem ser chamados de profissionais da área de saúde mental, quando não tem um embasamento teórico para isso. E a psicanálise, ela vem justamente, né, quem se forma, quem busca uma formação e entende a psicanálise, ela vai na contrapartida dessa questão da titulação, né? De buscar esse lugar de doutor, disso, daquilo, porque não é o lugar do psicanalista, né? A gente entende isso. E eu costumo falar, até aqui no curso, na formação, quando surge esse assunto, que eu compreendo que, né, muitos profissionais têm uma certa resistência em indicar um tratamento com psicanalista justamente por não saber quem é esse profissional. E aí agora a gente entra numa outra temática que também é delicada e que a gente tem visto por aí. Psicanálise cristã, psicanálise holística, psicanálise quântica. Isso existe, gente? Eu vou colocar para vocês, a gente já conversou sobre esse assunto, mas eu acho importante a gente diferenciar o que é de fato a psicanálise. Eu acho que é melhor. A gente tem ouvido muitos nomes por aí relacionados à psicanálise. Mas, enfim, o que é a psicanálise? E o que vocês diriam sobre esses adereços? A gente pode colocar? Tá, vamos lá. Vou começar a ser... Vamos lá. Né? Não existe psicanálise cristã. Em letras garrafais E muitas exclamações. Ouça a Ana falando isso em voz alta. Por favor, parem com isso. Só atrapalha os dois lados, o que é cristão e o que é psicanalítico. São duas coisas. Por quê, gente? São lugares epistêmicos diferentes. Seja o lugar teológico, seja o lugar psicanalítico. Eu gosto muito de um texto do Freud, assim, vou reproduzir aqui, obviamente, com as minhas palavras, quando ele fala que ele estava criando um terceiro lugar, que era o lugar do analista, que diferenciava do lugar do sacerdote e que diferenciava do lugar do médico. Ok? Então, enquanto o sacerdote olha para o mal-estar e encontra nele uma solução religiosa, no sentido do perdão espiritual, da fé, o médico encontra a solução através de medicação, né, da medicalização. O psicanalista, ele dizia, é aquele que escuta a alma secular. Freud fala nesse texto. E aí ele vai dizer, é esse tipo que eu estou criando. Ele não rivaliza com o sacerdote. Ele não é uma coisa nem outra. Ele não rivaliza com o médico. Ele é um terceiro lugar. Um lugar onde o sujeito pode falar do seu mal-estar sem que ele tenha ali um julgamento religioso ou seja medicado. Sim. Que o seu mal-estar é acolhido, é ouvido, a gente já falou aqui da escuta. Enfim, então, essa ideia que está surgindo por aí, essa que a gente chamou, eu chamei de apropriação indébita, do nome da psicanálise por religiosos, aí eles acreditam, não sei se por uma questão de marketing, eu não tenho como dizer, vão afirmar essa psicanálise cristã, ele é uma terminologia muito precária. Primeiro porque Freud dizia, psicanálise, é um outro texto que ele fala, quando a gente estava conversando hoje, ele fala, troca cartas com um pastor, psicanalista, o Pfister, e ele vai dizer assim, olha, a psicanálise não é religiosa nem antirreligiosa. Ela não está nesse lugar. Ela não está dando resposta para o ser humano a partir desse lugar. Ela está em outro lugar. Eu criei um outro lugar. E aí eu estou conjugando assim, essas duas afirmações do Freud. Que, por isso que não vai existir essa junção. Essa coisa que é uma só. Elas são coisas diferentes. Estão em lugares epistêmicos diferentes. Então vão funcionar cada qual no seu quadrado. Né? Falando popularmente. Sim. E tudo bem, podem conversar totalmente, né? Sim. É super... a conversa, ela é saudável. Hoje em dia, inclusive até no campo da psicanálise, que sempre se teve muita restrição quanto à questão religiosa, não vou dizer negando, mas restrições, está se abrindo cuidado, muito. Né? Cuidado. E está se abrindo muito para uma conversa. Está crescendo muito dentro das escolas clássicas da psicanálise, conversas sobre psicanálise e religião. Freud fez isso. Ele teve a sua opinião, mas ele nunca estabeleceu que a psicanálise não conversaria com o saber teológico. Pelo contrário. Entendeu? Eu percebo que essa questão, a questão da religião, né, ela está sempre presente em todas as aulas, na formação, né, durante as análises também, né, do sujeito, as análises pessoais. É uma questão do sujeito.
e que Sim, pode sim. ser tratado em análise. Mas isso não quer dizer que seja uma psicanálise cristã, são coisas distintas. Eu compreendo que o verdadeiro curso que realmente ensina a psicanálise, ele vem para desconstruir, porque o aluno Exatamente. chega muito formatado, né? Isso aí. Trazendo Rígido. uma religiosidade Uma muito questão rígida, inflexível. E com aí o aquela curso vem para verdade. desconstruir, desmistificar muita coisa. Só que eu também vejo que a rentabilidade, né? O que financeiramente, vamos então agregar terapias à psicanálise Ótimo. Isso é uma questão bacana que da vai gente me falar. dar um retorno. E aí inventa-se. Me preocupa muito isso, Sim. porque assim, estão vendendo uma psicanálise que não é psicanálise. Isso Não é aí. isso, não é? Isso aí. Que não existe. Da mesma forma que, assim, eu tenho amigos que são religiosos e compreendem muito bem. Marcos André, até aqui eu posso ir. Aham. É de cunho espiritual. Agora é emocional, é com você. E a gente consegue fazer uma relação muito legal. São lugares E conversar. realmente diferentes. Porque é uma, Lugares é uma diferentes. teologia saudável também. Sim, Sim. com certeza. Porque eu acho que uma teologia não saudável gera também esse tipo de junção. Aí eu não tenho uma teologia saudável, e aí eu pego uma psicanálise que também não foi bem formada, Sim. e eu tento juntar isso e viro uma miscelânea, um Frankenstein. O Frankenstein. A gente sempre até fala vira nisso. Quando a gente Frankenstein. mistura qualquer outra ferramenta da outra coisa, né? É. Acaba surgindo uma outra coisa que não Na é psicanálise não existe uma terapia alternativa. Isso aí. A gente entende que é uma abordagem, por si só, ela já trata. Então, trazer outras terapias e para poder migrar à psicanálise é muito preocupante. Inclusive, não tem muito tempo, eu estava conversando com uma colega também, que é psicanalista, só que ela tem um entendimento diferente sobre essa questão, e aí ela usou um termo que me preocupou. E você falando, Marcos André, me lembrou. Ela disse o seguinte, que ela utilizava de outras ferramentas, além da prática psicanalítica, da técnica, da escuta, da associação livre, outras ferramentas que não é da psicanálise, para acelerar o processo terapêutico. Olha, Isso me assustou um pouco, porque eu falei, então, o que é praticado? Né? Se você se apresenta como psicanalista, entende-se que você conhece o método e está ali. Então, usar outra coisa para justificar o tempo da análise me parece realmente preocupante. Não tem análise. A gente Não volta pro existe ponto. ali, né? Porque são adereços colocados num lugar que não cabem. Então, não tem problema nenhum. Vamos lá. Eu quero trabalhar com... Vou citar nomes aqui, sem ser processada pelas associações, por favor. Não, a gente não está... não é objetivo. Vamos O objetivo não é esclarecer esse. que a gente só está esclarecendo mesmo, não é uma exatamente, crítica por favor. à questão, Olá. à prática. A questão é, vamos lá. Eu quero trabalhar com florais de bar. Sem problemas, fique à vontade. Só não coloque na sua porta lá. Exatamente. Na mesma psicanalista. esse que é o problema. Ah. Esse é o problema. Concorda comigo? Ah, eu quero ser hipnoterapeuta clínico. Não tem problema. Só não coloque na porta psicanalista. E quando o sujeito chega lá, ele não lhe é oferecido o tratamento psicanalítico. É oferecido outra coisa. Sim. Esse é o problema, gente. Exatamente. Esse é o problema. De você falar que você vai usar esse tratamento, porque a psicanálise é um tipo de tratamento, né? Sim, é uma proposta. E na hora você utilizar outra coisa que não é esse método. Isso aí. Mas isso tem crescido assustadoramente. Assustador. E aí onde entra a questão da rentabilidade. Por isso quando você falou rentabilidade, eu lembrei. E isso aí. E as pessoas que estão sendo formadas, lamento dizer, estão sendo enganadas que a rentabilidade vai vir, que o retorno financeiro vem. Só que é muito mais que isso, né? Eu estou lidando com vidas e eu preciso me preocupar com isso. Da mesma forma, falamos da má formação aqui. Os cursos a curto prazo, os cursos sem teoria nenhuma, sem leituras, sem se debruçar livros, literaturas, biografias que precisam ser estudadas para ter base. E isso que nos faz preocupar. Quando a gente vê um curso que propõe justamente isso, faz a gente pensar, estamos no caminho certo. Nos motiva, né? Sim. Eu tenho visto, assim, aqui no curso, vocês fazem parte, vocês também são professores, vocês lidam com os nossos alunos, e eu percebo que realmente, eu e Ana, a gente já conversava há bastante tempo sobre isso,
que não é um caminho, eu costumo dizer, que não é o caminho mais fácil, porque é uma construção que a gente precisa fazer indo na contramão de muita gente que está por aí oferecendo essa questão da rentabilidade, de colocando um monte de outras, né, terapias ou alternativas junto com o método psicanalítico, que realmente preocupa, não é o caminho mais fácil, mas eu acho que é o caminho. Sim, o que a gente poderia pensar de uma forma mais legal, né? É que por que essas associações acontecem, né? Eu acho que tem que associar alguma coisa alternativa. E aí você falou, Marco, da psicanálise ela é completa, ela oferece algo completo. Tá? Eu não estou falando que ela é suficiente, ela dá conta de tudo. Não tem nada na vida que dá conta de tudo. Sim, claro. Né? Mas ela é completa na sua proposta. Aquilo que ela se propõe, que é a análise do inconsciente, ela é completa. Tem teoria, prática, ela tem seu arcabouço inteiro. É que a formação não é da psicanálise desses sujeitos. E aí eles terminam esses cursos, não sei se você concorda comigo, eles terminam esses cursos com buracos que não dão conta dele lidar com a própria técnica psicanalítica, porque ela não foi transmitida. Faltas, né? Isso aí. Aí eu termino... Vamos pensar no aluno, coitado, esse que caiu de gaiato no navio. Não, como é que é? Mas caiu de gaiato. Caiu de gaiato. Né? Entrei pelo cano. Tá uma música antiga, assim, muito antiga. Então, assim, ele caiu ali, coitado. Ele termina... Ele realmente está com uma, entre aspas, formação toda cheia de buracos, sem essa sustentação teórica, clínica, prática, sem supervisão feita da maneira correta, no sentido psicanalítico, né? O correto que a psicanálise nos encaminha. Ele não tem isso. E aí o que ele busca? Esses subterfúgios alternativos para tentar dar conta. Vamos acelerar. Porque eu não dou conta, gente. Eu não sei, na verdade, eu não sei o que fazer. Patrícia, né? sustentar uma loucura. Sustentar a angústia dos sujeitos não é simples. Sim. Não é simples. E a gente percebe o quanto isso impacta, de forma geral, né, na questão social mesmo, que a gente tem trazido essas questões aí do Setembro Amarelo, de tudo isso, a preocupação em torno das pessoas que estão tratando de outras com sofrimento real, sem saber o que estão fazendo. Irresponsável. Isso é preocupante e a gente até aproveita, né, esse podcast justamente para a gente fazer essa chamada, né, a uma consciência, né, de uma formação, de uma terapia adequada, de você, quando buscar uma terapia, você saber com quem você está fazendo essa terapia. Eu acho que quem é esse profissional, eu acho que isso faz todo... Acho que essa é a diferença que a gente tem que entender. Buscar profissionais que realmente atuam na área que você está buscando. Porque até a Ana falou, não tem problema, se você quer atuar como hipnoterapeuta, ok. É isso que você está buscando, então busque esse profissional, né? Mas se você quer buscar um profissional da psicanálise, precisa saber quem é esse psicanalista. Então, acho que isso é uma urgência nossa, né? Deixa eu só trazer uma questão, um exemplo que eu vivi há um tempo atrás e assim, me deixou muito desconfortável. Eu atendi uma pré-adolescente, aí ao final o pai falou assim... Você não faz uma oração e nem passa um óleo? Nossa. Aí eu falei, como assim? Oração? A gente devolve com a pergunta, né? Óleo? Aí ele falou, que a outra psicanalista, Meu Deus, ao final ela fazia uma isso. oração e botava um óleo, chegava em casa tranquilo, dormia a noite toda. Eu falei, olha, pai, eu lamento te informar que ela pode ser qualquer coisa, menos psicanalista. Ou seja, o que se oferece? E aí, me assusta, eu sou massoterapeuta, então enquanto eu faço a manobra, eu faço análise também. Você está fazendo a escuta? Eu prescrevo um floral, gente, porque... E aí, loucura. onde nós chegaremos? Então, só para a gente pensar, se é esse o caminho que você está indo, que você está buscando nos seus cursos a cada final de semana... Cuidado, é um caminho perigoso. Se converta nesse caminho perigoso. Corre. É só um alerta. Isso aí eu acho que tem que ser muito claro, a gente precisa usar esses espaços. Inclusive, eu quero convidar, já deixar o convite aberto para vocês e outras pessoas também que eu quero convidar pra gente. E aí eu acho que o podcast vai ser bem bacana também, porque vai dar debate.
Psicanálise e religião. Que tal? Legal, Bora, legal. Vamos? Um diálogo possível. Diálogo Sim. possível. Aí, ó, já tem o nome Já do tem o nome, próximo ó, acabou de- podcast. Então, eu gosto dessas questões, porque são questões que aparecem o tempo todo, tanto na formação quanto na clínica, e precisam ser esclarecidas. E esse é um dos nossos objetivos. Agora, para a gente ir para o final, eu vou fazer o seguinte com vocês. Eu vou fazer um bate e volta com vocês. Agora eu vou começar pelo Marcos André. E daí eu vou falar algo e você me responde assim, em uma palavra, no máximo 2. É mais difícil, às vezes, a gente responder em uma, mas eu acredito que vai dar certo para a gente poder entender um pouquinho aqui sobre alguns assuntos em uma palavra. Tá bom? Então, vou fazer o bate e volta. Marcos André, Ana e tal. Então, vamos lá, gente. Marcos, o maior mito sobre saúde mental? Preconceito. Foi a palavra, preconceito. Sim. Ok, o maior mito, preconceito, joia. Ana, um tabu, esse eu acho que eu vou saber a resposta da Ana, mas eu vou te perguntar mesmo assim. Um tabu que mais incomoda você na psicanálise? Não, na psicanálise de verdade? Na psicanálise de palavra, verdade. Ou não, um tabu só pra eu que entender, mais te se é na incomoda. psicanálise verdadeira. Verdadeira, isso. Ai. Uma palavra só? Isso é Pode ser mais de difícil. uma, pode ser. Qual tabu? Um tabu. Algo que a pessoa não quer falar. Ó, o Marcos André tá dando cola. Tá dando cola. Tá aqui, ó. Vai. Um tabu, algo que te incomoda, que as pessoas falam sobre a psicanálise, mas que não é verdade. Pode ser esse, um processo que Sim. demora muito. Um processo que demora muito. Porque não é uma questão do demorar muito, é um processo do sujeito. Não se é o trata tempo disso. dele. Ok, beleza. Marcos, legal essa para você aqui, ó. É porque eu não fiz um para outro, tá? O que surgindo aqui. Tá indo. Marcos, uma emoção difícil de admitir. Uma emoção... Dentro do set analítico, né? de admitir. Pergunta, né? Pergunta difícil, tentando, né? Quando o sujeito está lá diante de você, um paciente, e a emoção que você percebe nesses pacientes que são mais difíceis deles chegarem a admitir que estão sentindo essa emoção. Vou te dar a cola, por exemplo. Culpa, vergonha. Eu ia falar da culpa, que é um culpa. dos fatores que eu percebo assim. Como é que ela vem, na verdade, meio que recalcada. E aí eu falo de tantas coisas, menos daquilo. Eu posso fazer. Pô, eu quero responder essa. Eu quero responder Não, é essa. porque eu vou puxar para um negócio. Vai. Pode falar mais palavras. Pode. Vai lá, Ana. Mais palavras. A gente detonou o negócio, né? Duas, Era uma palavra, agora virou um monte. A admissão de fraquezas para os homens. Ah, interessante, legal. Na psicanálise com homens. Legal, também é. Né? E aí a gente junta isso com os índices de suicídio. O maior número está entre homens, A questão não do entre gênero, mulheres. né? É interessante Sim. isso. Entendeu? É interessante fazer esse link, Sim. realmente. Assustador. Por isso que eu falei que eu queria falar, porque esse link veio à minha verdade. mente. O maior índice está entre homens de suicídio. Sim. Essa não admissão da sua fraqueza, Que precisa de ajuda. da dificuldade de buscar esse lugar. Então a gente alerta aí, olhar para a câmera e alerta. Homens, vocês podem chorar. Isso. Homens, vocês podem ter um lugar de fraqueza. Isso vai te ajudar a não viver essa autocobrança, essas autoexigências tão altas que podem te levar à autodestruição. É isso Então a aí. gente deixa esse alerta aí. Tá bom? Com certeza. E aí, Ana, para você, agora, ó, em uma palavra, terapia é? Terapêutico. Marcos, a mesma pergunta. Terapia é? É cura. Legal. Ana, um preconceito dentro da área, né, da psicanálise mesmo, um preconceito que você acha mais urgente que a gente precisa enfrentar, tipo assim, tem que acabar com esse preconceito em relação à psicanálise. Falando de um lugar de uma psicanálise clássica, o preconceito com o leigo e o religioso. Boa. Entendeu? Pensando assim nas escolas clássicas. Talvez exista ainda, mas isso está em processo, um certo preconceito com o religioso e com o leigo. E que eu acredito que isso está se desfazendo. E aí é legal a processo de gente se trazer esse desfazer. podcast aí pra gente Mas, desmistificar essas questões. Acho que ainda existe isso. Ainda existe isso. Beleza.
Marcos, uma palavra que você pode usar para definir autocuidado. Autocuidado. Eu tô pegando eles de surpresa, tá, gente? Assim, porque isso aqui não estava combinado. Ela não tava. Não mesmo. Carinho consigo mesmo, né? Estamos vivendo o que é bíblico, né? A falta de amor, mas às vezes falta muito mais a mim mesmo. Olhar para dentro de mim e ter carinho para comigo. Ótimo. Boa. Ana, uma mudança, né? A gente falou lá do preconceito, agora sim. Uma mudança urgente para quem está fazendo uma formação em psicanálise. Observar se o lugar que você está fazendo a formação, ele trabalha com o tripé psicanalítico. Supervisão, teoria, e uma teoria baseada nos estudos psicanalíticos, que são vastos, né? E a análise pessoal. Ótimo. Isso aí é algo que a gente precisa, né, falar bastante. Eu só complementaria que a pergunta do outro. O ambiente em si favorece muito, né? A gente vê fundos de quintais. Como tem aquela escola que a gente fala que é a escola não autorizada, não reconhecida, né? O fundo de quintal. Existe também curso de psicanálise e fundo de quintal. Isso preocupa muito, mas que o indivíduo não percebe isso, né? Que sala é essa que eu estou? Que recursos me oferecem? Que bagagem esse professor traz? Que não basta só ter o conhecimento também, é a vivência, é a experiência. E isso é muito legal. Teve um outro podcast que nós fizemos, que eu até usei, né, fazendo aí trazendo à lembrança o texto de Freud, da psicanálise selvagem. Eu falei que, ultimamente, a gente tem visto formações selvagens, né? Onde as pessoas têm usado, a Ana fala muito sobre isso, do mau uso, né, da psicanálise, que usam a psicanálise, e o caminho não é esse. A gente vê muitas vezes, infelizmente, pessoas fazendo esse uso, né, usando a psicanálise mesmo como um produto, né, como uma venda, de forma selvagem. Uma relação utilitarista. Né? É utilitarista, isso aí. Agora, para a gente finalizar nessa pergunta aqui, aí eu vou fazer para os dois, o desafio do século para a saúde mental. Uau! Essa é bem abrangente, né? O que vocês pensam sobre isso? A gente está vivendo uma sociedade onde a gente percebe mudanças bem radicais. Eu tenho percebido essas mudanças, né? Muitas mudanças nos últimos anos em relação à questão do social, do comportamento. E o que vocês pensam sobre esse desafio, né? Em relação à saúde mental? O que hoje poderia ser um desafio a superar na saúde mental? Desafio do século, né? Então, se tratando de políticas públicas, falta a visão. Né? E a gente chega depois com um CAPS, com emergência psiquiátrica, e a reforma veio para nos fazer pensar, né? A reforma psiquiátrica veio para nos fazer pensar que política nós temos para a saúde mental. Mas é o que eu sempre falo aos meus alunos na aula de neuropsiquiatria: o louco não vota. E por isso não há uma preocupação em prevenir, né? Em chegar antes. E a nível de Brasil falta muita consciência ainda. Eu venho do trabalho com saúde mental em uma clínica, um hospital psiquiátrico, e assim, era desesperador. Como chegou àquele ponto? A que ponto chegou? Nisso eu acredito que faltam políticas públicas para isso, realmente, para se efetivar a saúde mental no Brasil. Em se tratando de psicanálise, acredito que o autocuidado. As pessoas precisam olhar mais para dentro, cuidar-se mais de si mesmo. A gente faz tanto pelos outros, esquece nós mesmos. E aí isso vai para qualquer área da vida. Se você não estiver com a sua mente bem, nada vai estar bem. Vai bem. É a máquina de comando. Isso aí. Máquina de comando. Gente, para a gente concluir agora esse podcast, espero que seja os dois juntos a ser o primeiro de muitos, que eu amo estar com vocês, da gente conversar. E a gente deixar, assim, aproveitar esse Setembro Amarelo. A Ana já mandou alguns recados, Marcos também. Mas, assim, para a gente fechar realmente, o que vocês poderiam contribuir, conscientizar, deixar um recado mesmo para o público, né, que está ouvindo, sobre a terapia, o autocuidado, aproveitando esse Setembro Amarelo. Então, eu queria que vocês se despedissem com um recado para a galera agora, aproveitando esse movimento de Setembro Amarelo aí. Acho que o recado básico o Marcos falou do autocuidado, desse olhar para si, né? Mas a gente entender o quanto somos frágeis, sabe?
Acho que a fragilidade humana, ela precisa ser... A gente precisa estar atento à nossa fragilidade. Nós vivemos em tempos, você fez a pergunta, né, da contemporaneidade, nós vivemos em tempos muito acelerados. Em tempos onde a sociedade, além de estar acelerada, ela está ansiosa. Nós vivemos em tempos onde conquistas estão acima de nós mesmos, muitas vezes. E Freud fala que a gente não é feito de aço. Ele diz que a gente é feito de carne. Né? Então, você é feito como se de fosse. carne. De ferro. De ferro. De ferro. De ferro, aço, ferro. E nós precisamos estar atentos a essa realidade. Nós vivemos um tempo acelerado e nós precisamos desacelerar, sentar numa mesa, vamos trazer agora para a realidade do dia a dia e voltar a coisas básicas como olhar nos olhos, sentar à mesa, conversar, esquecer o celular, deixar a televisão, sei lá, ou muito trabalho. A gente vive um tempo de muitos excessos, né? Tudo é muito, tudo é compulsivo, excessivo. Então, talvez o recado que eu deixaria é baixe esses excessos, vai para um lugar tranquilo, talvez. Busque, tem um autor da filosofia que eu gosto dele, ele fala da contemplação, né? Um sul-coreano. Então ele diz que um dos males do tempo atual é essa coisa acelerada e ansiosa. E que a contemplação, e ele não é religioso, tá? Ele está falando da contemplação no sentido de você pode ir para a beira de uma praia, contemplar o pôr do de sol. fato, parar, né? Você pode contemplar o seu parceiro, a sua parceira, seu filho. Você ter tempos onde se desacelera, cria um intervalo, isso é bem psicanalítico, onde a gente possa viver a vida agora, não amanhã, não ontem, mas agora, eu sentir o mundo hoje, na troca com o outro, enfim. Esse seria o meu recado para vocês de casa. Sentem à mesa, tranquilize, esquece o celular, conversa com as pessoas. Troque, faça laço, viva a vida. Muito bom. Ótimo, Marcos. Sim, acho que a base é a família, né? E que olhemos mais com empatia uns para os outros dentro das nossas próprias casas. Se tratando de terapia de família, terapia de casal, que é hoje uma das minhas maiores demandas, meu nicho de atuação, eu vejo que falta isso. Empatia dentro das próprias casas, que um olhe mais para o outro. Que não permitamos adoecer primeiro para podermos ver o adoecimento do outro. E a pandemia veio para uma lição que nós não aprendemos. Entre ter e ser, é melhor ser, né? Porque o ter acaba. Então, que sejamos mais, que a gente consiga perceber nesse mês de setembro aí, que está só começando, né? Isso aí. A consciência da importância de cuidar da mente, do emocional, temos o equilíbrio, o controle das nossas emoções. Vai um recado para os líderes religiosos aí, a gente foca muito na igreja, mas não, nos centros também espíritas, nas igrejas católicas, nas instituições religiosas aí, que cobrem menos, né? Que formatem menos, mas que cuidem mais. E aí a gente vai para a essência de tudo, que é o amor. A gente prega, mas não vive isso. Então, que vivamos mais esse amor aí e que a gente compreenda do quanto foi importante esse momento aqui para nos fazer pensar. E que as escolas psicanalistas aí repensem, né, nessa teorização, nessa prática e, acima de tudo, na formação dos nossos psicanalistas que vão garantir um futuro melhor para essa geração que está só chegando aí. Meu desejo é que a gente tenha momentos como esse aqui para isso. Esse espaço. Para troca, para compartilhamento, para reflexão, acima de tudo. Ótimo. Bom, gente, o meu recado também para a galera que está assistindo aceita as fragilidades, né? Aceite que pode chorar, que pode fraquejar, que pode errar, menos culpa, né? E busque uma formação, né? Uma formação realmente séria. Se você for para uma terapia, que eu acho que é terapia para todos, busque uma pessoa que realmente seja um profissional qualificado. A gente não precisa estar sozinho. A gente pode pedir ajuda em todo o tempo. Então, meu recado é esse. Não fique sozinho, não sofra sozinho, busque ajuda, seja com um profissional, até dentro da família você pode buscar também, e busque uma formação com seriedade. No mais,
amo vocês, admiro demais, vocês sabem disso. Vocês não são só, né, professores aqui no Instituto, mas são profissionais que eu realmente admiro, que o Instituto admira. Eu quero agradecer demais a presença de vocês e que a gente possa vir mais vezes aqui, abrir esse espaço para conscientizar, para motivar, para informar, para transmitir a psicanálise. Então, muito obrigada. A recíproca é verdadeira. A minha também. Obrigada a você. Valeu, pessoal. Um abraço. Joia, gente. Tchau, tchau. Até a próxima.